começar esse trabalho aqui com as aulas de vídeo, nesse primeiro momento falando de fisiologia humana e digestão, mais especificamente na boca. Parte essa que nós já vimos em sala de aula, mas acho importante a gente fazer uma revisão do que a gente já viu para que a gente possa continuar dando prosseguimento na matéria, com matéria nova. Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora um material. Vamos lá. Quando você fala de digestão humana, o que você tem que gravar, o que você tem que dar importância? Lembra que são 3 segmentos da digestão humana, né? Quais seriam esses 3 segmentos? Esses 3 segmentos seriam boca, estômago e intestino, principalmente intestino delgado. O que vai diferenciar esses 3 segmentos? Que eu peço que vocês prestem muita atenção. É o pH. Então, você vai ter, por exemplo, na boca, um pH neutro, ou deveria ser neutro, mas por sofrer a ação do pH gástrico, do estômago, que é extremamente ácido, o pH da boca pode ser encontrado ligeiramente ácido, 6,8, 6,9, podendo causar, por exemplo, afta, principalmente com o uso de aparelho ortodôntico, né? Qualquer lesãozinha pode virar uma afta. Então, na boca eu vou ter o pH neutro. Quando esse bolo alimentar chega no estômago, ele sofre uma alteração bioquímica, né? Principalmente graças ao ácido clorídrico do estômago, a gente vai falar depois. Mas aí eu passo a ter um pH extremamente ácido. E quando esse alimento, que era bolo alimentar, que virou quimo, que agora vai virar quilo, chega no intestino delgado, ele sofre outra alteração, principalmente pelo bicarbonato pancreático, e passa a apresentar um pH alcalino. Então, eu tenho lá em torno de 8,5, 8,9. Então, eu tenho um pH neutro na boca, vamos colocar o padrão, pH neutro na boca, pH ácido no estômago e pH alcalino no intestino. Por que isso é muito importante? Lembra que as enzimas, elas só atuam em pH ótimo. Temperatura, pH. Então, uma enzima que tem que atuar no estômago, ela não vai ter um alto grau de atuação se o pH não estiver adequado. Então, por favor, guarde esses 3 momentos da digestão. Boca, estômago e intestino. Tudo bem? Vamos começar hoje pela boca. Lembra que eu já falei para vocês que na boca você tem uma digestão mecânica e uma digestão química. Essa digestão mecânica ou física, né, é a parte da mastigação, da deglutição e depois tem o movimento peristáltico, mas que não é mais na boca. Tudo bem? Não sei se você vai lembrar, na sala eu ainda brinquei e falei com vocês que a digestão ela começa fora do corpo. Quando você vê um alimento, você começa a salivar, não é isso? Que aumenta o seu apetite. Lembra do ciclo circadiano que eu falei para vocês, da melatonina, da pineal? O horário que você tem para comer, se você tem um horário regrado, no nosso caso, o horário da escola, né? Chega naquele momento do almoço, você já começa a salivar, você começa a sentir fome. Se você se adaptar a comer outro horário, você vai começar a salivar em outro horário. Isso é muito fácil de ser visto com animais, com cachorro, por exemplo, né? Se você tem o costume de dar o alimento para o seu cachorro na mesma hora. Então, na verdade, é como se esse processo digestório já começasse a acontecer fora do corpo. Só naquele momento de você se alimentar, você já começa a sua salivação. Isso é sistema nervoso. Tudo bem? Mas vamos lá. Digestão propriamente dita, começando na boca, digestão mecânica. Na digestão mecânica, você tem a mastigação. Nessa mastigação, você depende exclusivamente dos dentes, né? Você tem uma estrutura dentária altamente adaptada para essa mastigação. Então, para pensar, falando rapidinho aqui, o seu incisivo, por exemplo, o seu incisivo ele serve para cortar. Como é que você come uma maçã sem incisivo?
Como é que você morde uma carne sem um incisivo? Tá? Estou falando morder, não mastigar. Então, o nosso incisivo ele é adaptado para isso. Olha o incisivo do roedor, né? Da capivara, do coelho. Ele é adaptado para raspar, para roer, não é isso? Então, cada animal vai ter o seu dente, a sua dentição especializada para o tipo de alimento. Olha a dentição da cobra, né? Para inocular ali o veneno. Então, se você for olhar, por exemplo, um felino, uma onça, o canino dela é enorme. Por quê? Alguns cães você consegue ver isso bem também. Porque o canino serve para fixar o alimento e para rasgar. Porque esses animais não têm talher, não têm mão para manusear o alimento, né? Então ele morde e rasga o alimento. Então cada animal vai ter um tipo de dentição, a gente vai falar um pouco disso depois, tá? Que está adaptada para o tipo de alimento dele. Só cuidado com o lamarquismo, né? Vamos pensar em darwinismo. Ao longo da história, esses animais foram selecionados de acordo com o tipo de alimento disponível e foram apresentando ao longo de milhares de anos um tipo de dentição adaptada para ele. Bom, então você tem essa dentição. No nosso caso, vamos começar a ver isso aí. Coloquei lá para vocês digestão mecânica, mastigação e deglutição, né? A deglutição é quando você engole o alimento, que é feito com a língua e com o palato. Imagina você comendo uma gelatina. Como é que você come gelatina? Você bota lá na boca, espreme ela no céu da boca e engole. Isso é deglutir, né? Até o animal ir para faringe para depois continuar o caminho dela até pegar o esôfago, pegar o estômago e aí vai embora. Bom, pH da boca está lá aproximadamente neutro. Fórmula dentária, o que é isso? Repara aqui, em amarelo tem os dentes incisivos, em vermelho, canino, em verde, pré-molar, e terceiro, e o último aqui, 3, branco molar. O que é isso? Fórmula dentária permanente. Então, aí eu já estou falando de dente definitivo. Esse desenho que você está vendo, esse esquema que você está vendo, representa a metade da sua boca. A metade de cima, metade de baixo. Então, se você olhar aqui, você tem 3, 5, 8 dentes, 16 dentes. Se você dobrar isso para o outro lado da boca, você tem 32 dentes, ou deveria ter. Cada dente aí vai ter a sua função. Como eu falei para vocês, o incisivo ele vai ter a função de cortar o alimento, né, de rasgar o alimento. O canino, de fixar o alimento, a gente não usa muito, tanto é que o nosso não é tão bem desenvolvido assim. Premolar e molar, macerar o alimento, mastigar o alimento. E o interessante é que, pela anatomia do dente, você vê, esse premolar e molar, eles são achatados, parecem umas plataformas que têm o objetivo de macerar o alimento. Tudo bem? Então, 2, 1, 2, 3 representa incisivo, canino, premolar e molar, em cima e embaixo. Você dobra isso para o restante da boca, você tem um total de 32 dentes. Bom, anatomia dentária, se você reparar aqui, você tem na parte superficial, né, externa do dente, o esmalte, você tem a dentina, nessa parte você vai ter a coloração do dente, tanto é que quando você faz aquele clareamento para ficar com o dente bem bonito, não pode exagerar, porque você pode chegar a desgastar o seu dente, de tanto querer clarear, você pode danificar a estrutura. Aí aqui você entra na polpa dentária, que é onde estão passando os nervos, os canais do dente, né? A coroa é a parte externa. A gente que é leigo, né, que não entende de dente igual dentista, a gente se preocupa só com a coroa. A gente só quer que a coroa esteja bonita, né? É assim, quando você perde parte da coroa, você fala, ih, perdi meu dente. Aí você vai no dentista e o dentista fala, não, você não perdeu dente nenhum. O dentista, de repente, ele está mais preocupado com essa parte que a gente não vê. Mas como a gente é leigo, a gente está preocupado com a parte que a gente vê. Então, a coroa é a parte que a gente está vendo, que está fora da gengiva, e a parte da raiz está lá para dentro da gengiva, onde você vai ter os canais, como eu disse, os canais dentários, os nervos, os vasos sanguíneos, enfim. Quando você fala de cárie,
A gente está acostumado a ouvir, né? O que é cárie? A cárie é quando o bichinho vai lá e come nosso dente, quando a bactéria vai lá e come o nosso dente. Isso não é verdade. A bactéria que está na sua boca, lembra daquela curiosidade que eu falei para vocês, que a gente tem mais bactéria na boca do que habitante no planeta? Informação inútil, né? A gente tem mais bactéria no corpo do que célula. Então, o que acontece é que a bactéria não come dente nenhum. Até porque dente é mineral, a parte externa do dente é mineral. A bactéria quer matéria orgânica para ganhar energia, para fazer respiração celular, aeróbica, anaeróbica. Então, o que a bactéria quer? Quer aquele alimento que você deixou na boca, que você não escovou o dente, que você não passou o fio dental. Então, principalmente à noite, que a sua boca está parada ou está se movimentando menos, você não escovou o dente direito, essas bactérias vão fermentar esse alimento que você deixou, seja qual for o açúcar que tiver ali. Então, bactérias principalmente da espécie Streptococcus mutans, Streptococcus é gênero, Streptococcus mutans, espécie, primeiro nome letra maiúscula, segundo letra minúscula. Essas bactérias aqui vão fermentar os restos alimentares que você deixou na boca, que você não escovou o dente direito, que você ficou com preguiça, não é isso? E essa fermentação vai liberar ácido, principalmente ácido lático e ácido acético. Também tem ácido propiônico, tem ácido butírico, mas principalmente o lático e acético. E esse ácido que vai corroer o esmalte, de repente até a dentina, chegando até a polpa do dente. Parabéns, você está com cárie. Então, na verdade, são esses ácidos produzidos pela fermentação bacteriana que vão corroer o seu dente, causando o que a gente chama de cárie. Dependendo da profundidade dessa lesão, você vai ter que fazer um tratamento de canal, podendo até, de repente, perder um dente. Mas eu não entendo, porque eu não sou dentista. Tudo bem? Então, vamos lá. Existe uma classificação dentária que é bem interessante. Nunca vi cair em prova de vestibular, já é um tema bem mais aprofundado, mas é interessante a gente observar. Como é que ela é feita? Olha só. A gente chama de animais tecodontes. São animais que têm um dente implantado em alvéolo. O que é o alvéolo? O alvéolo é essa cavidade que fica quando você arranca um dente. Quando você tira um dente, não fica um buraco? Esse buraco é um alvéolo. Teco quer dizer espaço, loja, alvéolo. Tá? Qual a importância desse alvéolo? Na verdade, esse alvéolo ele interfere na preparação do dente, na posição do dente. Por isso que, hoje em dia, alguns dentistas defendem a utilização de aparelho ortodôntico na dentição de leite, na decídua. Por quê? Porque à medida que você acerta a dentição de leite, você já prepara o alvéolo para a dentição permanente. Você pode começar a corrigir erros já da dentição de leite, para que quando apareça a dentição permanente, você tenha uma dentição mais alinhada, mais arrumada, enfim. Tá? Isso não é uma opinião, isso não é uma coisa unânime dentre os dentistas, não. Mas eu já li que alguns defendem essa utilização de aparelho ortodôntico na dentição de leite para preparar o alvéolo para a dentição permanente. Beleza? Os animais acrodontes, eles não têm alvéolo. O dente está fixado direto no osso, tanto no maxilar quanto na mandíbula. Tranquilo? Isso é outra curiosidade. As pessoas acham que é a mesma coisa. Mas se você for ver em anatomia, maxilar está em cima, mandíbula está embaixo. Animais difiodontes apresentam duas dentições. É o nosso caso, dentição de leite, decídua e dentição permanente. Animais polifiodontes. Aí também tem uma polêmicazinha. Se são animais que apresentam várias dentições ao longo da vida, por exemplo, a cobra. A cobra, com aquele dente que inocula o veneno, ela pode perder aquele dente que nasce outro. E se perder, nasce outro. Ou animais como o tubarão, que tem várias fileiras de dentes. Tá? Então fica uma dúvidazinha o que é polifiodonte. Você vai encontrar artigo dizendo que animais com várias fileiras de dentes ou animais que têm várias dentições, mas isso não é tão importante. Animais heterodontes, somos nós,
Olha lá a fórmula dentária. Nós temos incisivo, canino, premolar, molar, né? Lembra do último molar, que é o siso. Animais homodontes são dentes iguais. Olha, por exemplo, um golfinho, parece uma serra, vocês vão ver as imagens. Eu falei de siso agora. Cuidado quando você fala que o siso ele é um órgão vestigial, que a gente está perdendo ao longo da vida, né? Ao longo das gerações. Cuidado, não é bem assim, não. Lembra que eu já falei em sala que a seleção natural para a espécie humana ela está acabando. A medicina acaba com isso, né? Se antigamente as pessoas morriam por causa de uma inflamação num siso, num apêndice, apendicite, hoje elas operam. Então não é mais um fator selecionador, né? O siso ele serve para quê? Para dar dinheiro ao dentista. Estou brincando. O siso ele é um dente de difícil escovação, ele está lá atrás, do lado da orelha, né? Você passar um fio dental lá do lado do siso é difícil, você escovar o siso é difícil, então é um dente que vai cariar facilmente, é um dente que, consultando o seu dentista, a melhor coisa, de repente, é você tirar logo ele. Beleza? Porque ele não tem uma função importante na sua boca. Bom, olha lá a ilustração dos dentes. Olha aqui os dentes do golfinho. Eles são iguais. Então, é um animal homodonte, parece uma serrazinha, né? Quando você olha o nosso, você tem lá o incisivo, o canino, o premolar e o molar. Olha aqui o alvéolo dentário. Tá? Eu procurei uma imagem, parece que aqui nessa imagem tem uma patologia aqui, mas não é a minha área. Mas aqui você está vendo uma cavidade, está vendo um buraco. Isso aqui é um alvéolo dentário. Compara com o dente do tubarão. Olha aqui, ele vai direto no osso. Ele está fixado diretamente no osso. Beleza? Bom, digestão química na boca. O que vai acontecer na boca em termos de digestão química? Quando eu falo de digestão química, eu estou falando de participação de enzimas, né? Então, eu vou ter ali, principalmente, a digestão do amido e do glicogênio. Em maior parte, a digestão do amido. Que tipo de digestão, como é que vai ocorrer essa digestão? Eu tenho aqui amilase salivar ou ptialina. Ptialina é um termo menos usado, um termo mais antigo. Mas tudo bem, eu tenho a amilase salivar e existe mais um tipo de amilase salivar. Essa amilase salivar, ela vai quebrar o amido. E lembra, o amido ele é um polissacarídeo, ele é uma cadeia formada por várias glicoses. Quando ele quebra esse amido, o glicogênio também, você libera a maltose. O que é a maltose? É um disacarídeo formado por duas glicoses. O que é dextrina? Dextrina são compostos formados por 4, 5 glicoses. Então, na verdade, eu transformei uma coisa que era grande, um polissacarídeo, e uma coisa menor, que é um disacarídeo, ou 3, 4, 5 unidades de glicose. Lembra, digestão é transformar macromoléculas em micromoléculas para que possam ser absorvidas. A digestão na boca ela é muito importante. Por quê? Porque a gente mastiga muito mal. A gente deveria mastigar bem. Socialmente falando, se você mastigasse muito bem, as pessoas iam olhar para você de uma forma estranha. Porque o ideal é você fazer aquele macerado na boca. Só que o alimento ele não passa mais do que 10 segundos na nossa boca. E quem vai pagar essa conta é o estômago. Imagina você num churrasco, você comeu aquele pedaço de carne, e aquele pedaço de carne está duro demais. E você está sem graça de botar para fora, de pegar um guardanapo e colocar para fora aquele pedaço de carne. Aí você engole. Aquele pedaço de carne que você não conseguiu mastigar, você vai digerir ele com ácido no estômago. Por isso que você corre um risco de ter uma gastrite, uma azia, porque a liberação de ácido vai ter que ser muito maior. Beleza? Então, a mastigação na boca, ela é muito importante. Mastigação na boca é um pleonasmo, né? Mas a mastigação que começa ali na boca, que ocorre na boca, ela é muito importante para que o resto da digestão seja eficiente. Tanto é que tem uma questão da FRJ que compara a ação da amilase salivar com a amilase pancreática. Por que a amilase pancreática ela é mais eficiente? Ela tem uma ação mais eficiente? Porque ela tem mais tempo para trabalhar. Porque você está sempre com pressa e esse alimento não permanece mais do que 10 segundos na sua boca. Beleza? Então, vamos caprichar nessa mastigação aí. Quebrei o amido pela amilase salivar e liberei maltose e dextrina.
Beleza? Essa maltose vai descer para o estômago, não vai acontecer praticamente nada com ela no estômago e vai voltar a acontecer no intestino, que depois a gente fala. Na boca, eu vou ter basicamente a digestão só de amido e glicogênio, a digestão química. Tranquilo? O que mais que tem na boca? Lembra que a saliva é feita 99% da sua composição de água e ela é produzida por 3 glândulas. A glândula parótida, que está aqui um pouco abaixo da orelha. Você tem a glândula sublingual, que está embaixo da língua, e a submandibular, que está embaixo da mandíbula. São aquelas glândulas que você consegue, algumas pessoas, comprimir elas com a língua e liberar um jato de saliva, de líquido, né? Então, você tem aí 99% de água e 1% de proteína. O que são essas proteínas? Essas proteínas são, por exemplo, lisozimas, que são enzimas que têm a função antibactericida. Como assim? Quando você está dormindo, por exemplo, essa enzima ela atua, matando alguns tipos de bactéria, principalmente destruindo a parede celular, onde tem aqueles proteoglicanos, ela destrói essa parede celular da bactéria, fazendo uma limpeza na sua boca. Tranquilo? Inclusive, o mau hálito, quando você acorda, que todo mundo tem, é normal, esse mau hálito quando você acorda, né? Não é o mau hálito do dia a dia, não. O mau hálito do dia a dia é má escovação, pode ser problema estomacal, mas aquele mau hálitozinho, quando a pessoa acorda, é porque essas bactérias ficaram fermentando qualquer tipo de resíduo que você tinha ao longo da noite na boca, resíduo alimentar. Que por mais que você escove o dente muito bem e passe o fio dental, pode ser que fique alguma coisinha. Não o suficiente para gerar uma cárie, mas o suficiente para liberar esses gases na boca, para liberar esses ácidos na boca e podendo gerar algum odor desagradável de manhã, mas o que é normal, não quer dizer nenhuma patologia, não, porque essas bactérias estão agindo durante a noite. É só você acordar e escovar o dente, mais nada. Então, essa lisozima está agindo de uma forma antibactericida e você tem, por exemplo, anticorpos, imunoglobulinos do tipo A. Lembra que você tem IgA, IgE, IgG, IgM, são vários tipos de anticorpos, vários tipos de imunoglobulinas que já estão atuando na sua boca. Lembra, a sua boca é uma fonte de contaminação, não é isso? Principalmente desses vírus como a gente está tendo aí, como o coronavírus. Beleza, gente? Então, essa vai ser a digestão química na boca. Principalmente amido e glicogênio, sendo transformado em maltose e dextrina. Beleza? Bom, quando esse alimento passa da boca, agora ele vai para o estômago. Esse alimento passando para o estômago, ele recebe outro nome, que é o quimo. Então, só para fazer uma associação, esse alimento que você ingeriu e que você mastigou, ele virou um bolo, que você vai chamar de bolo alimentar. Então, se aparecer numa prova o termo bolo alimentar, você já sabe que ele está se referindo à boca, onde eu tenho o pH em torno de 7. A partir do momento que você engoliu e ele chegou no estômago, e o estômago liberou ácido, o ácido clorídrico, está lá. Eu fiz a quimificação no estômago. Então, eu passo a chamar de quimo, onde o pH já foi para 2. Então, se eu falei o termo quimo, eu já sei que é estômago, é a próxima aula. Se eu falei bolo alimentar, eu sei que é boca. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado muita dúvida aí. Espero que tenha sido claro, né? Lembra que nós já vimos essa matéria em sala de aula, e na próxima aula a gente já vai entrar no estômago, né? Digestão nesse compartimento que é o estômago, beleza? Se puder, dá uma olhada nos exercícios, que fala de amilase salivar, que fala de dente, dá uma revisada nesses exercícios aí. Falou? É isso aí. Grande abraço para vocês.